Bom dia, hoje é 17 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, eu gostaria de fazer uma denúncia. Eu programei o podcast de ontem bonitinho para as 3 da manhã, aí o Spotify me boicotou. Hoje de manhã, quando eu acordei do meu sono de princesa, apareceu lá no publicador como publicado, mas não apareceu no Spotify. Aí o Rodrigo brigou comigo nos comentários, porque ele tá certo, ele é professor e ele precisa do podcast na hora certa antes de ir pro trabalho. Só que dessa vez não foi culpa minha. Em todas as outras foi, mas dessa não. Aí eu fico muito triste quando coisas que não estão sob meu controle acontecem, porque eu já costumo usar toda a margem de erro eu mesma, fazendo besteira. Aí não sobra espaço pro acaso. Mas enfim, já vou avisar que na última parte desse podcast a gente vai ter uma entrevista com a economista da Clarita, que na verdade é Claritas, eu só quis que rimasse, a Marcela Rocha. E a gente vai falar sobre calote dos Estados Unidos. E eu também já vou adiantando para vocês ficarem tranquilinhos, porque sim, vai ter um caos nos mercados em algum momento, segundo a Marcela, bem do jeitinho que a gente gosta. Antes, vamos às notícias. Jogando pela janela a ordem de importância das notícias, já que no meu mundinho Kim Kardashian é importante, vamos começar com ela como a primeira notícia. O primeiro fundo de private equity de Kim Kardashian pretende captar pelo menos $1 bilhão em um momento em que as empresas de investimentos estão lidando com um dos ambientes mais difíceis em anos. O que é um fundo de private equity? Uma empresa que investe em outras empresas privadas, que não estão listadas em bolsa. É tipo você querer investir na agência de marketing online do seu primo ou na papelaria da esquina. Só que a Sky Partner, a empresa cofundada pela Kim e por Jay Sammons, um ex-executivo de um outro fundo de private equity, o giga enorme Carlyle, tem como alvo de 10 a 12 investimentos relacionados a consumo e mídia e pede cheques entre 100 milhões e 500 milhões de dólares, de acordo com uma apresentação para investidores vista pela Bloomberg News. Mas como assim pede cheques? É que esses fundos não usam necessariamente o próprio dinheiro para investir. Eles querem o seu dinheiro, não que você tenha 100 milhões de dólares. Se tiver, patrocina o podcast. Mas quem tem 100 milhões de dólares pode ser atraído pelos ativos que esse fundo pega e fala: olha só que startup, ou olha só que empresa maneira que eu achei aqui para você investir. E quem fala isso é a Kim Kardashian, com seus 432 milhões de seguidores no Instagram, e que fala: olha só essa startup, olha só essa empresa maneira aqui. Aí a pessoa com o cheque fala: pois tome o meu dinheiro, ó grande empresária, socialite influencer Kim Kardashian. Aí lá na frente, quando o negócio bombar, se bombar, o investidor colhe os seus frutos. Turou. As Kardashians me irritam pra um caramba? Me irritam. Acho elas incríveis? Acho. Tão legal quanto as Kardashians é o balanço do Banco do Brasil. Tomou um calote da Odebrecht que empatou as contas. O resultado foi marcado por uma alta expressiva nas perdas por imparidade, que totalizaram 3,2 bilhões de reais ante os 100 milhões de reais em igual período de 2022. A perda por imparidade é uma redução no valor dos ativos registrados no balanço, neste caso ocorrida por inadimplência de devedores. Os resultados trimestrais dos maiores bancos do país, em maior ou menor grau, têm sido impactados desde o fim de 2022 por eventos como recuperações judiciais de grandes empresas, como, e eu te dou um doce se tu adivinhar, Americanas. Eu vou ler um trecho do que escreveu o analista especializado em setor bancário José Eduardo Daronco da Suno Research sobre o Banco do Brasil. Abre aspas. O principal motivo que originou o aumento das perdas foi o impacto da baixa contábil de um título de uma grande empresa do setor do agronegócio que o banco assumiu como perda total. Por esse motivo, a provisão para créditos de liquidão duvidosa, por imparidade, aumentou significativamente, embora não tenha causado grandes impactos no PCLD ampliado. Fecha aspas. Daronco fez referência a Ativos, braço sucroalcooleiro que era do grupo Odebrecht e que entrou em recuperação judicial em maio de 2019, com uma dívida superior a 15 bilhões de reais, entre eles o Banco do Brasil. A Odebrecht, que hoje se chama Novonor, teve seu plano de recuperação judicial aprovado em agosto de 2020, em reestruturação de passivos superiores a 60 bilhões de reais. A Novonor não respondeu imediatamente ao pedido de comentários sobre o assunto. Porém, o Sérgio Ripado, que é o autor dessa matéria aí que eu tava lendo e que não é bobo nem nada, inclusive eu deveria chamá-lo de Sergito Malandro, Sergito Malandro entrou no call dos jornalistas com o Banco do Brasil ontem e soltou: qual a possibilidade de renegociações de dívida com empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato? Sem nomear a Ativos, que desde o final de 2022 passou a ser controlada pelo fundo Mubadala Capital de Abu Dhabi, o vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos do Banco do Brasil, Felipe Prince, disse que o banco optou por manter a integralidade das provisões no caso específico de inadimplência e que essa decisão não deve ser vista de forma negativa.
Abre aspas para ele. É um movimento completamente único e isolado. Não é simplesmente uma troca de valores entre carteiras. Há uma renegociação por trás, inclusive com alteração de controle societário, que muda completamente o perfil dessa dívida junto ao Banco do Brasil e traz uma perspectiva de recebimento dos capitais alocados bastante alvissareira. Fecha aspas. A pergunta que não quer calar é: o que é alvissareira? Estou sem minha Alexa aqui, mas olhei no Google para você. É boa fortuna, coisa boa, auspicioso. E se você não sabe o que é a palavra auspicioso, é porque não viu uma daquelas novelas que o Tony Ramos imitava algum gringo. Eu acho que era Caminho das Índias. Lembra da Petrobras ontem? Claro que lembra, só falam disso. Petrobras informou nesta terça que vai adotar uma nova estratégia comercial para definir os preços do diesel e da gasolina em substituição à política de paridade internacional nos preços dos combustíveis comercializados pelas suas refinarias. Apesar de preocupações no mercado financeiro, a notícia não só derrubou as cotações, como houve ganhos nas ações da companhia na B3. Surpresa! O mercado às vezes parece não fazer qualquer sentido. E eu sinto que o meu tom de voz está insuportável hoje. Espero que não esteja para vocês, que esteja somente para mim. Pois bem, segundo analistas do mercado financeiro, a reação positiva dos investidores se deve ao fato de que o anúncio veio em tese mais brando do que o esperado e eliminou parte das incertezas que pairavam sobre a nova política de preço nos últimos dias. A avaliação foi compartilhada pela Ativa Investimentos, que classificou a nova política como sem elementos, abre aspas, muito radicais. Já para a XP, a notícia sobre a nova política da Petrobras também é marginalmente positiva, pois afasta, pelo menos temporariamente, uma das principais fontes de risco para o caso. Abre aspas para a XP. Ainda vemos um re-rating das ações da Petrobras como altamente improvável até que haja uma mudança significativa no cenário político. No entanto, a estatal tem sido e tem boas chances de continuar sendo um bom investimento de retorno total devido ao pagamento de dividendos, fecha aspas para XP. Outros investidores disseram coisas parecidas com isso aí, que você pode conferir lá no site da bloomberlinia.com.br. Pois bem, agora chegou a hora. Eu vou deixar uns trechinhos aqui da conversa com a Marcela Rocha, economista da Claritas, sobre o possível calote dos Estados Unidos e qual o efeito disso no Brasil. Boa entrevista. Um overview assim do que está acontecendo e que risco realmente que os Estados Unidos estão aí de dar um calote. Vamos lá, né? Então, essa discussão que nós estamos hoje no centro aí de preocupações a respeito da trajetória da dívida americana, ela não é nova, né? Os Estados Unidos ele tem um teto da dívida americana que é um limite máximo ali que o governo ele pode emitir dívidas. Quando a gente pensa nesse limite, ele já foi alcançado no início desse ano. Com isso, o que o governo americano tem feito desde janeiro é contar com a reserva que ele tinha, né? A gente brinca que é o saldo em conta corrente que o governo tinha e contar com a arrecadação que entra dia após dia no caixa do Tesouro americano. Só que essa reserva do Tesouro americano, ela tem um limite. E hoje o que deixa todo mundo apreensivo é a data em que esse limite vai se exaurir, onde o governo não conseguirá mais ter nenhum tipo de liquidez, nenhum tipo de colchão para pagar as suas obrigações. Você falou que a data X que vocês estavam imaginando era julho, né? E agora a Yellen está falando que vai cair para junho. Meio que me vem na cabeça assim, ninguém viu isso chegando. Ah, ótima pergunta, Ana, porque primeiro tem um ponto de desconfiança. A Yellen, ela também pode estar fazendo um jogo político, no sentido de que ela é muito mais interessante pressionar o Congresso o mais rápido possível para ter uma decisão e para não ter incerteza. Então, na verdade, apesar da Yellen nos assustar falando dessa data ser no dia 1º de junho, sempre fica aquela desconfiança. Será que realmente não tem ali alguma medida, uma carta na manga, alguma medida extraordinária em que eles possam encontrar uma receita, em que eles possam usar uma reserva e estender essa data? Olhando essa rinha de galo, digamos assim, entre o Congresso e o governo de Joe Biden, é possível que ela esteja fazendo essa movimentação para já, então, briguem antes que a data limite chegue realmente de verdade, e eu vou falar uma data aqui para vocês apressarem essa discussão. Exatamente, acho que é muito inteligente da parte dela pressionar, porque a gente já viu a dificuldade de acordos desses lá em 2011 e 2013, né? 2011 foi a época mais emblemática em que os Estados Unidos teve inclusive rebaixamento da dívida por agências de rating, e o acordo foi feito assim horas antes da tal data X que era colocada pelo Tesouro. Mas isso ainda preocupa, Ana, porque eu não sou analista política, mas com todo mundo que a gente conversa, nós escutamos, eles falam que mesmo a Yellen tentando trazer esse chacoalhão, tentando trazer
esse choque de realidade a respeito da data X, a gente ainda vê uma dificuldade muito grande em um alinhamento entre os democratas e os republicanos. Um clássico caso de republicanos contra democratas, a gente assistindo ao vivaço aí com efeitos potenciais em mercados. Com certeza, não podemos menosprezar, né, apesar de já estarmos acostumados a discutir o limite da dívida americana, dessa vez é uma situação mais delicada, na minha opinião, uma situação muito mais sensível para os mercados, num ambiente político mais polarizado e num ambiente em que nós não vemos alinhamento político. Bom, e como disse a Marcela, coisas ainda virão. E estaremos aqui, atentos para tudo. Então é isso, meu povo. Eu estou morrendo de sono. Eu estou me sentindo muito chata. Eu acho que eu posso estar na minha TPM. Mesmo que não seja a época de estar na minha TPM. Que agora acabei de revelar meu ciclo menstrual para vocês. É o fim da picada. Eu vou dormir. Uma boa noite a todos. Tive que ligar o microfone de novo para vir falar bom dia, né? Porque boa noite para mim, bom dia para vocês. Boa quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Boa quarta-feira. Voltei de novo. Voltei. Falei do Sérgio Malandro, tô que nem pegadinha do malandro. Achou que acabou, não acabou. Mas aqui é rapidão. Só pra falar oi pra Giovana. Giovana, minha quase semi-ex-colega de Bloomberg Mami. Te vi, Giovana. Giovana, eu já te procurei no LinkedIn, ó. Milhões de vezes. Você manda um beijo pro Josué. Você fala que você é minha amiga. Você é minha amiga pessoal. Você fala pra ele, tá? Você vira pra ele e fala, eu sou amiga pessoal da Ana. E também aproveitei que eu tava aqui na seção dos comentários, e aí eu vi um comentário muito interessante do Antônio, falando que ele vai solicitar a recuperação judicial dele, porque tá virando moda, e eu também vou. Antônio, eu também vou entrar nessa moda. Agora era isso, gente. Agora acabou, tá? Beijo.